Bom, gente, vamos a mais um vídeo, até brincando com vocês com a mesma roupa, uma vez que a mesma camiseta, uma vez que estou gravando aí em sequência esses nossos vídeos, lembrando a vocês que agora nós estamos falando justamente de inelegibilidades, ou seja, os critérios que impedem uma pessoa de se candidatar em determinados cargos ou para todos os cargos públicos do país. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos dos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 14 da Constituição Federal. E nesse agora, a gente pretende falar do parágrafo 7º e do 8º, e se der, nós começamos também o parágrafo 9º. Bom, vamos então ao parágrafo 7º. O parágrafo 7º, ele traz um tipo de inelegibilidade específica, tão específica que ela tem um nome próprio, chamada de inelegibilidade reflexa. E por que ela é chamada de inelegibilidade reflexa? Ela é chamada assim porque, na verdade, esta inelegibilidade não é gerada pela própria pessoa. Por exemplo, como nós vimos anteriormente, o analfabeto ele é inelegível. Então, se o analfabeto ele é inelegível, então ele, pela sua condição de analfabeto, não pode se candidatar. Daí o nome dessa inelegibilidade como sendo uma inelegibilidade direta. Já neste caso do parágrafo 7º que nós estamos falando, a inelegibilidade reflexa, ela nasce justamente da inelegibilidade que outros criam para você. Ou seja, dependendo da posição que outra pessoa ocupe, você pode ser inelegível. Como funciona a elegibilidade reflexa? Muito simples. Ela diz o seguinte: o cônjuge ou os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, ou seja, a esposa, o esposo, a pessoa que coabita, que vive junto, o filho, o irmão, ou seja, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, dos governadores e dos prefeitos não podem se candidatar em nenhum cargo público que seja eleito dentro da área em que essa pessoa exerce o seu poder. Por exemplo, vamos pegar um caso mais simples que, de novo, o caso da Dilma. A Dilma é presidente da República e ela, então, exerce o seu mandato em todo o território nacional. Ora, se ela exerce o mandato em todo o território nacional, que é o que o artigo fala em área de jurisdição do titular. Então, nesse caso, nós temos aí a inelegibilidade reflexa. Vamos pegar, por exemplo, para a filha da Dilma. A filha da Dilma não pode concorrer em nenhum cargo público que exista no Brasil ou concorrer à eleição de nenhum cargo público que seja eleito no Brasil. Então, isso faz com que a filha da Dilma tenha a inelegibilidade reflexa. Ou, então, citando o caso do DF, governador Agnello Queiroz, ele é titular, e é sempre titular, tá, gente? De mandato como governador. Então, por exemplo, a esposa do Agnello não pode concorrer a nenhum cargo público dentro do Distrito Federal, nenhuma eleição dentro do Distrito Federal, enquanto ele for governador. Atenção, só se a pessoa estiver no exercício do mandato de presidente, governador ou prefeito é que há a inelegibilidade reflexa. Por exemplo, se eu saio candidato a governador, não exerço o mandato, e meu filho quer concorrer a deputado federal no Distrito Federal, não há problema nenhum nesta candidatura, porque eu não sou titular, nem meu filho também seria titular. Então, nós dois poderíamos concorrer. Agora, se eu já sou titular do mandato, então, automaticamente, o meu filho dentro do DF, se eu sou governador do DF, o meu filho dentro do DF não pode concorrer a nenhum cargo dentro do Distrito Federal. Nenhum cargo eleito aqui pode ser disputado pelo meu filho. Esta é a inelegibilidade reflexa, sendo que, lembrando a vocês que o próprio parágrafo, ele traz uma única exceção à inelegibilidade reflexa. Qual seria ela? É no caso do parente ou do cônjuge
ele já for titular de mandato eletivo e ser candidato à reeleição. Então, por exemplo, suponhamos, eu não sei, estou fazendo aqui apenas uma suposição, que o filho do Agnello fosse deputado distrital e o Agnello já governador do DF. Se o Agnello é governador e o filho dele é deputado distrital, o filho dele aí, nesse caso, pode concorrer à reeleição, não sendo inelegível ou não tendo aí a inelegibilidade reflexa. Então isso tem que estar bem claro para vocês. A inelegibilidade, ela ocorre apenas se você tiver o titular do mandato eletivo, e também ocorre apenas se a pessoa, o parente ou cônjuge, já não for titular e não for candidato à reeleição. Porque se ela já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não se fala em inelegibilidade reflexa. E aí, depois não precisa se preocupar em anotar, mas vamos ao nosso primeiro pergunta dos nossos próximos exercícios. E no caso, nós sabemos que a sociedade brasileira e mundial avançou em vários aspectos. Por exemplo, vamos citar aqui o caso dos casais homoafetivos, vamos citar aqui o caso das uniões estáveis, e nessas situações a pergunta é: cabe inelegibilidade reflexa, uma vez que a gente tem o reconhecimento, pelo menos em tese legal, que o casamento, o cônjuge, só se faz em um casamento homem e mulher. Então, nessa situação, fora do casamento, por exemplo, amantes também, só para pegar um exemplo, namorados, casais homoafetivos, pessoas que coabitam o mesmo ambiente. Nesse caso, cabe inelegibilidade reflexa? Essa é a grande questão que vocês vão ter que pesquisar, é a primeira pergunta nossa. Então, com o fim do parágrafo 7º, nós vamos ao parágrafo 8º, que fala apenas da elegibilidade dos militares. Lembrando a vocês que todo militar ele é elegível, cumprindo apenas as duas condições previstas no parágrafo 8º. Quais são essas condições? Se esse militar tem menos de 10 anos de serviço no meio militar, ele tem que se afastar definitivamente das suas funções para poder concorrer a um cargo público. E se ele tem mais de 10 anos de serviço militar, então ele só se afasta das suas funções e ele só vai para a reserva se ele for eleito. Se ele não for eleito, ele retorna às suas atividades normais. Então essa é a única diferença. Todo militar pode se candidatar, todo militar é alistável, mas com menos de 10 anos. Se afasta em definitivo para concorrer às eleições, e com mais de 10 anos só se afasta temporariamente para concorrer a estas eleições. Perfeito? Próximo vídeo é o nosso último dessa série. Nós vamos falar do parágrafo 9º e da Lei Complementar 64 de 90. Bom estudo a todos. Até daqui a pouco.